Olá, seja muito bem-vindo ao portuguesemfoco.com e no vídeo de hoje eu quero comentar passo a passo uma questão sobre crase, especificamente direcionada para o CESP-UNB, uma questão bem recente do ano de 2015. E muitas vezes você pode achar que você precisa dominar toda a matéria para você conseguir, de fato, com segurança, com tranquilidade, resolver uma questão do CESP. Só que não é bem assim. O fato de você, por exemplo, decorar quando utilizar a crase, quando não empregar o acento grave, quais são os casos facultativos da crase, isso não é um fator de indicação que você realmente vai conseguir chegar à sua prova e resolver de fato com segurança uma questão do CESP. Mas por que isso? Porque além de você dominar a matéria, não a matéria completa, mas aquilo de fato que o CESP cobra, é fundamental que você estude o comando das questões, que você saiba exatamente como o CESP cobra a crase, como o CESP cobra concordância verbal, como o CESP cobra questões de interpretação de textos, como o CESP cobra a coesão textual. Então, nós temos aqui uma visão totalmente diferente. Não é apenas o que o CESP cobra, mas como ele cobra, que vai fazer a diferença na sua preparação. E nesse vídeo nós vamos analisar o comando dessa questão e você vai perceber uma das maneiras que o CESP tem de cobrar o assunto crase ou o emprego do acento grave. Então vamos lá, o comando dela diz assim: o acento indicativo de crase em as injunções, isto está lá na linha 12, daqui a pouco a gente vai para o texto, justifica-se pela regência de independência. Independência está lá na linha 11, que exige complemento regido pela preposição a e pela presença de artigo definido feminino plural antes de injunções. Então você reparou aqui que um dos comandos mais explorados pelo CESP é aquele comando que define, que justifica o emprego do acento indicativo de crase. Então, basicamente, esse comando é justificar o emprego do acento grave. Só existe esse tipo de comando? Não, é lógico que não. Existem vários outros, existem comandos específicos para os casos facultativos do acento indicativo de crase, por exemplo. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses comandos mais explorados pelo CESP, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e o curso que eu recomendo para você fala passo a passo sobre esses comandos. Então aqui, nesse tipo de comando, você viu que é de fato um comando longo. O que você tem que fazer é quebrar essa justificativa em blocos para você conseguir julgar este item com mais segurança. Então a primeira coisa que nós temos de fazer é marcar aqui, linha 12, as injunções. Nós estamos aqui na linha 10, linha 12 está aqui. Então, as injunções é a expressão, o termo que apresenta o acento indicativo de crase. Então, o CESP está dizendo que esse acento grave justifica-se pela regência de independência, ou seja, aqui nós estamos falando de uma regência nominal. Independência é um nome, regência nominal, portanto. Então ele está dizendo que o acento se justifica pela regência de independência. E quando ele fala pela regência de independência, do termo independência, ele está querendo de fato dizer o seguinte: olha, o termo independência pede, exige uma
preposição. A gente precisa, de fato, analisar se esse termo é transitivo ou não, um nome transitivo ou não. Então, fazendo a leitura do texto, nós temos exatamente aquelas que mantêm, em meio a todas as dificuldades, um grau elevado de independência em relação às injunções. Ora, perceba que independência aqui não é um nome transitivo, ele não pede a preposição a. Mas quando a gente faz a leitura mais atenta, a gente percebe que na verdade é o nome relação ou a expressão em relação que de fato rege a preposição a. Por quê? Nós temos um grau elevado de independência em relação a quê? As injunções imediatas do mercado. Então, nós temos aqui a presença da preposição a sendo exigida pelo nome relação, e nós temos aqui um artigo feminino e plural para determinar o nome injunções, para especificar este nome. Então, a presença de uma preposição a, exigida pelo nome relação, mais o artigo definido feminino, neste caso aqui plural, para concordar, é lógico, com o nome injunções, é um caso obrigatório do emprego do acento grave. Então a gente já pode parar a nossa análise neste termo, porque não é a regência do nome independência, e sim a regência do nome relação, ou se você quiser pegar a expressão inteira, em relação a alguma coisa, que exige complemento regido pela preposição a e pela presença do artigo definido feminino plural, como nós verificamos aqui. Então vou colocar aqui um artigo antes de injunções, justamente para determinar o nome. Isso significa dizer que este comando está errado. Então a minha dica para você que vai fazer uma prova do CESP é: não estude apenas os conteúdos cobrados pelo CESP. Estude, além disso, como o CESP cobra esses conteúdos. Como ele vai cobrar a crase, como ele vai cobrar interpretação de textos, como o CESP cobra verbos, como o CESP cobra o emprego dos pronomes. O como, muitas vezes, é muito mais importante do que você apenas ficar decorando regrinhas gramaticais. Saber como o CESP vai cobrar aquele assunto, ou pelo menos como ele costuma cobrar aquele assunto, é extremamente importante para a sua preparação. Então, novamente, se você quiser saber mais a respeito desse assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você ter mais informações sobre isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Para receber os novos vídeos em primeira mão, eu recomendo fortemente que você assine o canal. Então basta você clicar aqui em inscreva-se para você receber os novos vídeos. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!